Vamos lá, pessoal do terceiro ano. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, né, as aulas de vocês elas se repetem muito dentro das outras aulas dentro do canal, né, das outras séries do ensino médio. Pediria a vocês mais uma vez que vocês pudessem estar olhando as aulas das outras séries do canal, tá? Dentro do canal da cooperativa, tá? Da escola. E eu estou fazendo essa aula aqui hoje, na realidade, né, que é uma aula falando sobre função quadrática, né, relembrando algumas coisas de matemática que vocês já viram lá no ensino médio, lá no primeiro ano, primeira série do ensino médio, tá? Lembrando para vocês que eu estou pegando alguns dos assuntos mais relevantes, vocês podem estar também utilizando a plataforma SAS através do QR Code, tá? Para estar acessando as aulas também da plataforma SAS. E se vocês tiverem alguma dúvida em algum assunto específico, vocês podem estar mandando para mim, porque aí eu posso preparar uma aula direcionada a esse tipo de dúvida que vocês tiverem. Lembrando a vocês também que para a disciplina de física também a gente já tive preparando algumas aulas também mais especificamente para a parte de eletrodinâmica, tá? Que é que é uma teoria nova para vocês. Pedir para vocês tanto para matemática quanto para física, vocês estarem fazendo as atividades do Tarefa Online, que eu estou acompanhando, dizer para vocês que próxima semana eu vou estar enviando algumas avaliações online para vocês resolverem na plataforma, tá, pessoal? Para a gente estar aí, através dessas avaliações online, tá avaliando vocês e colocando aí a nota de vocês, tá, pessoal? Então vamos lá, a gente vai falar rapidamente sobre função quadrática, vocês já viram isso no primeiro ano, obviamente, tá? E a gente vai falar apenas algumas características básicas dessa classe de funções, tá, pessoal? Então, numa definição bem simples, pessoal, ele mostra aqui de onde é que saíram os problemas relacionados a equações, né, ou algum problema prático que envolve, tipo assim, incógnitas ao quadrado, tá? A gente pode pensar dessa forma, tá? Então, ele dá um exemplo aí, por exemplo, de um terreno, tá? Nesse caso aí, ele é dividido numa casa aí, dividido em uma sala, um banheiro, uma recepção, tá? Ele resolve o problema fazendo a multiplicação de cada um dos lados, né? E consegue encontrar, na realidade, através do produto desses lados. E aí agora ele faz a introdução, né, nesse caso agora aqui, de uma incógnita x, né, ou seja, de uma variável x qualquer. Bem, a partir do momento que ele introduz essa variável agora, de uma certa forma, ele agora, quando ele for encontrar os lados, ele vai encontrar em termos dessa variável. E você percebe que, na realidade, para cada um dessas áreas que ele for calcular, ele vai obter uma equação de segundo grau, ou uma função de segundo grau, a princípio, né, para cada um desses lados, tá, pessoal? Bem, mas a ideia por trás dessa aula para a gente é para a gente entender a aplicação prática, né, nas nossas funções de segundo grau, tá? E aqui ele mostra uma aplicação prática de um problema de física, tá, pessoal? Então você percebe que aqui ele escreve uma equação, e essa equação ela é uma função de segundo grau que relaciona a distância, que pode ser medida pelas marcas do pneu, e a velocidade do carro que trafegava. Ou seja, uma maneira de você conseguir calcular, né, em problemas de colisão, né, em rodovias, é uma maneira de você saber, através da distância das marcas de pneu, a velocidade com que o carro estava antes de um certo tipo de colisão, tá, pessoal? Isso mostra que na prática existem aplicações práticas que envolvem funções de segundo grau. Eu já visto que isso aqui, né, na realidade é uma função que relaciona velocidade com distância, tá, pessoal? Duas grandezas, nesse caso aí, diretamente relacionadas, né, através de uma equação de uma função de segundo grau. Tá bom? Bem, aí ele resolve o problema, tá? Aqui ele mostra agora, na realidade, na notação de Leibniz, o que seria a definição básica de função, tá? Então, sejam A, B e C números reais, com A diferente de zero. E por que A diferente de zero? Porque se o A for igual a zero, essa definição de Leibniz para a função, ela deixa de existir, tá, pessoal? Então, a função ela é definida de reais em reais, quer dizer que ela é definida do domínio no conjunto dos números reais, e a imagem também no conjunto dos números reais, tal que na notação de Leibniz, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, lembrando que o a e o b e o c são coeficientes, tá? Onde o c é o que nós chamamos de termo independente dessa função quadrática. Essa função aqui na notação de Leibniz, ela é
classificada como função quadrática, tá? Porque a potência, nesse caso da variável independente, ela é 2, tá? Ou seja, é chamada de potência ao quadrado, tá? Para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, e ela também pode ser chamada de função polinomial de segundo grau, porque ela vem, na realidade, ela origina-se de um polinômio, tá, pessoal? Os exemplos de funções que a gente tem, relacionando agora não só mais a f de x, mas trocando esse f de x por y. Y igual a x ao quadrado mais 3x mais 8, né? Temos aqui também a y igual a menos 2x ao quadrado mais x, e a g de x igual a x ao quadrado menos raiz de 3. Todas essas três funções são funções polinomiais de segundo grau, que podem descrever na prática problemas físicos ou problemas... a gente pode pensar também em problemas de química, em várias áreas da ciência, tá, pessoal? Bem, aqui para esse problema ele colocou um quadrado de lado x, de tal maneira que agora ele quer, nesse caso, escrever a área desse quadrado como uma função. Então, como é que a gente faz? Multiplica x por x, obtém que a área, né, ela depende de uma função do tipo x ao quadrado, ou seja, de uma função quadrática, tá? Bem, aqui ele mostra na prática o que seria mais ou menos o esboço do gráfico de uma função quadrática. A gente sabe que as funções quadráticas elas são descritas no plano cartesiano por parábolas, tá? No desenho, o esboço do gráfico no plano XY ou no plano cartesiano é descrito por parábolas, tá? E aqui mostra mais ou menos a foto o que seria uma parábola de A negativo, tá? Na concavidade voltada para baixo. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola, como ele mostra. A representação esquemática dessa parábola no plano XY ou no plano cartesiano, tá? Ela tem, se for, nesse caso aqui de A positiva, a concavidade dela é voltada para cima, tem o que nós chamamos de vértice, tá? E os dois pontos nos quais a função toca, nós chamamos de eixo do x ou de eixo do domínio, são o que nós chamamos de raízes da função, que eu vou explicar posteriormente, tá, pessoal? Bem, a palavra parábola tem a ver com a ideia, né, da seção, nesse caso aqui, de um corte transversal de uma antena parabólica, ou seja, o nome parábola vem dessa figura, né, geométrica aí, né, que está associado a muitos, né, equipamentos que a gente utiliza no cotidiano. Aqui está o corte, né, da seção, e mostra que, por exemplo, com esse corte mostra que o desenho parabólico, né, na realidade, desse tipo de equipamento que a gente utiliza no cotidiano, tá, pessoal? Bem, aqui, pessoal, ele mostra o gráfico agora aqui, né, que é construído através até mesmo existem vários, na realidade, programas de computador que podem construir gráfico a partir de definição simples, né? Aqui a gente está relacionando o gráfico de uma função do tipo x ao quadrado, né, dentro de um gráfico, mostrando que o vértice passa exatamente na origem, tá? Essa função, ou seja, esse gráfico aqui desenha uma função que é do tipo y igual a x ao quadrado, tá? Né? Essa função, nesse caso aqui, como o A é positivo, ela tem a parábola com a concavidade voltada para cima, tá? E o B e o C para essa função são igual a zero, tá? Bem, as concavidades, as características básicas de uma função são a concavidade, as raízes, né? E os vértices, né? Obviamente. A concavidade da parábola, nesse caso, tem a ver com os valores de A, ou seja, quando o valor de A, que é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, ele é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima, ou seja, você já tem mais ou menos a ideia de que o gráfico da sua função ela tem uma concavidade voltada para cima, tá? A função, nesse caso aqui, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, tem a concavidade voltada para cima quando A é maior do que zero. Quando A é menor do que zero, ou seja, o valor ele é negativo, é um número real negativo, a concavidade é voltada para baixo, tendo aqui o que nós chamamos de ponto de máxima, e aqui nesse caso com a concavidade voltada para cima, tem o que nós chamamos de ponto de mínimo, tá? Tudo bem. A partir disso, a gente lembra também do que nós chamamos de raízes da função. Essas duas, essa característica das funções, elas são importantíssimas, porque a raiz da minha função, nesse caso aqui de uma função polinomial de segundo grau, que são duas raízes, tem a ver com o grau, né, no caso da função, ele me dá os pontos nos quais no gráfico, o gráfico toca o eixo do x, e
necessariamente no qual a função se anula, ou seja, tem um valor numérico ou um valor de imagem igual a zero, tá? Então chama-se zeros ou raiz da função polinomial de segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, obviamente, senão não deixaria de ser uma função de segundo grau, tá? Os valores de x tais que f de x é igual a zero. O que isso quer dizer? Os valores que anulam a própria função, que tornam a função, o valor de imagem da função igual a zero. Bem, existe uma maneira prática de a gente encontrar as raízes, que nós chamamos de método de Bhaskara, tá? Que é você encontrar através dessa fórmula matemática aqui, que leva em consideração os coeficientes a, b e c presentes na minha função ou de segundo grau, tá ok? Através desse método de Bhaskara, a gente tem também uma outra, na realidade, outro elemento importante aqui no método de Bhaskara é o chamado delta, e através desse delta a gente consegue já ter uma ideia de quais são as raízes, ou quais os tipos de raízes que a gente vai obter quando for fazer o cálculo através do método de Bhaskara. Então, se o delta for igual a zero, quando o delta ele é positivo, nós temos duas raízes reais e distintas, ou seja, a gente obviamente vai ter como resultado para o cálculo das raízes, duas raízes reais diferentes. Se o delta for se o delta é zero, nós temos apenas uma raiz real, tá? E quando o delta é negativo, ou seja, menor do que zero, a gente não tem uma raiz real por conta de que a gente tem aqui uma raiz quadrada, tá? Nesse caso aqui do delta, e a princípio, para o plano, para o conjunto dos números reais, ou seja, para o plano cartesiano, a gente não tem como representar e descrever a raiz quadrada de um número negativo, tá? Tudo bem. Além disso, a gente tem o que nós chamamos de ponto de interseção da parábola, né, com o eixo OY, que nesse caso aqui a gente atribui o que nós chamamos de, a gente descreve, né, na realidade, como sendo o vértice, né. Para obter esse ponto nós atribuímos o valor zero à variável x, tá? E aí a gente obtém esses dois valores aqui. Se você coloca o zero na variável x, né, a gente obtém esses dois valores aqui, que na realidade me dão o vértice, tá? E esse vértice aqui, o x do vértice ele é calculado por menos b sobre 2a, né? Ou seja, através dos coeficientes da minha função, e o y do vértice é calculado pelo menos delta sobre 4a, lembrando que o delta é sempre b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá, pessoal? Então, para uma função do tipo x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero, a gente calcula pelo método de Bhaskara as duas raízes, tá? X igual a 5 e 1, tá? Ou seja, a gente utiliza a equação anterior para encontrar os valores, tá? Aqui. E a partir disso a gente consegue construir, né, no gráfico os valores das raízes da função. Lembrando que 1 e 5, como são as duas raízes, são os pontos nos quais o gráfico toca o eixo do x, e o 5 é o termo independente da minha própria função, é o ponto no qual o gráfico toca o eixo dos y, tá? A parábola aqui é com concavidade voltada para cima, porque o a é positivo, ou seja, que é igual a 1, tá? Bem, o vértice da parábola, ele pode ser calculado, como eu disse anteriormente, por menos b sobre 2a para o x do vértice, menos delta sobre 4a para o y do vértice, e a partir dessas duas coordenadas eu tenho um ponto aqui que é o próprio vértice. Para um a negativo ele é chamado de ponto de mínimo, ou seja, é o ponto no qual o gráfico atinge seu valor mínimo e a partir disso ele passa a crescer de novo, né? Ou seja, passa a se tornar uma função crescente. Tá? E para o A sendo negativo, a gente tem o que nós chamamos de ponto de máximo, ou seja, é o ponto no qual o gráfico atinge o seu maior valor de imagem, e a partir disso ele começa a obter valores cada vez menores de imagem. Tá? Então, também escrito da mesma forma, y do vértice menos delta sobre 4a e x do vértice menos b sobre a. Tá? Bem, um exemplo prático para a gente calcular o vértice, né, através do x do vértice e y do vértice, ou seja, os pontos no par ordenado no plano cartesiano. A gente tem aqui uma função do tipo y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Para calcular o x do vértice é menos b, nesse caso aqui, né, sobre 2a, dá igual a 3. O y do vértice é menos delta, a gente tem que calcular o valor de delta através dos três coeficientes, sobre 4a, que dá aqui o valor menos 4. Para construir, então, o vértice dessa parábola, ele é dado pelo x do vértice, que é 3, e o valor do y do vértice, que é menos 4, tá? Quando a gente escreve, como a gente sabe que a parábola ela tem a concavidade voltada para cima, por conta de que o a é positivo, o b vai ser igual a 5, ou seja, é o ponto no qual o gráfico toca o eixo do y.
A gente vai passar aqui no eixo do x nos pontos 5, 1 e 5, porque são as duas raízes, ou seja, a mesma equação anterior, tá? E os pontos do x do vértice é igual a 3 e o y do vértice é igual a menos 4, que me dá o valor do vértice aqui embaixo, tá, pessoal? Bem, a gente sabe que o conjunto imagem da função quadrática, a gente sabe que é o próprio conjunto dos números reais, tá? Se você tem aí, para qualquer valor de domínio, você tem valores de imagem sempre definidos dentro do conjunto dos números reais, tá, pessoal? Aqui nesse slide aqui, ele só coloca o que eu já falei anteriormente sobre ponto de máximo e mínimo, lembrando que o ponto de máximo ele é associado a fenômenos que são descritos por funções quadráticas que tem A negativo, ou seja, parábola com cavidade voltada para baixo. Aí eu tenho um ponto de máximo no qual eu tenho um valor de imagem máximo e depois a partir daquele ponto ele vai ter valores de imagem cada vez menores que ele, e um ponto de mínimo quando a gente tem uma concavidade da parábola voltada para cima, lembrando que o A nesse caso aí seria positivo, tá? O valor de A seria positivo. Você tem o ponto no qual a função atinge seu valor de imagem mínima, a partir dele você tem valores cada vez maiores de imagem, tá, pessoal? Aqui tem alguns exercícios que eu quero que vocês tentem fazer e entrem em contato comigo. E para a última parte a gente vai ver o que nós chamamos de estudo do sinal da função. Pessoal, nesse caso do estudo do sinal da função quadrática, tá? A gente estuda o sinal da função quadrática dividindo ela em intervalos de domínio, tá? Então, se você tem uma função quadrática do tipo x² menos 4x mais 3, essa função, ela obviamente passa no 3, né? Porque é um termo independente. Ela tem duas raízes que a gente pode encontrar pelo método de Bhaskara, nesse caso que ele colocou como 1 e 3, tá? E se você perceber, a gente consegue estudar o sinal com valores de domínio menores que 1, maiores que 3 e entre 1 e 3, tá? E é isso que a gente faz na prática, tá? Nesse caso aqui, para uma função de área negativa, a gente tem o valor do vértice. Nesse caso aqui, a gente tem um ponto de mínimo, tá? E analisando, por exemplo, para x menor do que 0, ou seja, para valor de x menor do que 0, a gente tem aqui, nesse caso aqui, a gente tem para x pertencente aos reais, tá? Porque x é entre 1 e 3, ou seja, você tem valores de domínio aqui entre 1 e 3, você tem valores de imagem menores, né, do que 0, ou seja, você tem a sua função, ela tem valores de imagem negativa entre esse intervalo entre 1 e 3, tá, pessoal? Para x igual a 1 ou igual a 3, que são nas raízes da minha função, a minha função se anula, tá? Ou seja, os valores de imagem delas são iguais a 0, tá? E para x pertencente aos reais, tá o quê? O x ele é menor do que 1 e maior do que 3, a minha função ela é sempre crescente, ou seja, isso quer dizer que ela cresce para cá, ela obtém valores de imagem cada vez maiores para valores de domínio de x menores que 1 e valores de imagem cada vez maiores para valores de x maiores do que 3, tá, pessoal? E é assim que a gente faz o estudo do sinal das funções, tá? Lembrando que para inequações a gente faz o estudo do sinal também, fazendo escrevendo uma igualdade entre as funções, tá? Eu vou deixar para que vocês vejam e tirem dúvidas comigo, caso vocês tenham, tá? Aqui eu tenho algumas atividades para que vocês possam tentar fazer e tirar dúvida comigo, tá, pessoal? Lembrando a vocês que eu pediria a vocês que vocês fizessem, como eu já disse, essas atividades, tanto os slides quanto as atividades que vão ser propostas. Lembrando que durante essas próximas semanas serão propostas algumas atividades do livro de vocês e também serão colocadas, como eu já disse anteriormente, avaliações para vocês estarem resolvendo na plataforma, para que eu possa estar montando as notas de vocês, né? Colocando as notas de vocês, tá, pessoal? Dizer para vocês também assistirem às aulas pelo QR Code, né, que tá no início de cada capítulo. Isso vai direcionar vocês a aulas da plataforma SAS, aulas que são muito boas também, que dá para vocês tirarem a maioria das dúvidas, tá? E qualquer coisa a gente está à disposição pelo WhatsApp. Até a próxima. Tchau, tchau.